E aí, pessoal, tranquilo? No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto bem legal, que é integração numérica, né? É legal, mas algumas pessoas têm um pouquinho de medo ali quando a gente fala de cálculo, de integração, né? Mas é um assunto que é bastante aplicável aí no seu dia a dia, né? E como todos os vídeos aqui do Educa Prática, né? A aplicação está sempre em primeiro lugar, né? Então por isso que a gente vai trabalhar dois exemplos, um exemplo um pouco mais didático e outro exemplo mais aplicado à realidade, tá? De como que a gente pode implementar a regra de Simpson, né? Que é essa fórmula aqui que eu estou destacando, né, para fazer a integração numérica. Você tem outros métodos de integração numérica, mas a gente está usando aqui o Simpson 1/3, né, que é um método que faz uma aproximação ali de uma função de segundo grau, então você tem uma precisão até interessante, né, desse método em comparação, por exemplo, à regra de trapézio simples, tá? Mas tem outros métodos numéricos que, computacionalmente falando, dá um pouquinho mais de trabalho de implementar, mas às vezes consegue dar até uma precisão maior, né? Mas assim, a regra de Simpson é bacana para você implementar e ter uma estimativa ali com um erro relativamente baixo da sua integral, tá bom? Bom, antes de começar o vídeo, eu quero que você aí, eu vou pedir para você se inscrever no canal. A gente tem outros vídeos de Excel aqui, outros vídeos falando de VBA, né, que é o Visual Basic, que é uma linguagem de programação que a gente utiliza aqui para criar as nossas macros, né, e deixar o Excel ainda mais interessante, nossas planilhas ainda mais interessantes. Então, se inscreva aí no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com outros amigos, tá? A gente tem vídeos também de excelência operacional, melhoria contínua, tá? Que com certeza vão melhorar suas habilidades e melhorar suas características profissionais, beleza? Mas vamos lá então começar, só para contextualizar um pouquinho, né? A integral, o que é uma integral, né? Se você nunca ouviu falar, né? Mas acho difícil. A integral, na verdade, é a área abaixo da curva, né? Então, por que eu preciso calcular uma integral, né? Então, só para apresentar já o exemplo principal aqui, a gente coletou, então, os dados, né, a cada minuto de vazão de um determinado fluido, por exemplo, escoando numa tubulação, numa indústria, por exemplo, né? Então eu quero saber, né, durante esse tempo aqui, que foi até 25 minutos, qual que foi o volume de líquido que eu consumi nessa operação, por exemplo, né? Então eu só tenho dados da vazão e o tempo correspondente àquela vazão que eu coletei, né? E como é que eu vou saber, então, qual que é o volume de líquido consumido, né? Até para fazer uma estimativa de preço, quanto que eu gastei, quanto que esse processo requeriu, né, de fluido, né? Como é que eu faço? Fazendo uma integral. A integral, na verdade, então, como eu já disse, é a área embaixo da curva. Como é que eu calculo a área debaixo da curva? É a multiplicação de x, né, a multiplicação da base aqui, pela altura, né, pelo y. Não é tão simples, né, porque a gente tem que fazer, nesse caso, a gente não tem uma função, né, que modele esse problema aqui. A gente até poderia fazer uma regressão, mas não é a intenção aqui. A gente não tem, então, essa função que modela esse problema, né? Então, a gente só tem os dados discretos de vazão aqui. Então, a gente vai ter que usar um recurso chamado integração numérica, né? Nesse caso, a regra de Simpson, para calcular essa área embaixo da curva aqui, essa área em azul, né? E, portanto, o volume consumido do fluido, né? Então, a gente vai mais ou menos pegar ponto por ponto, multiplicar o tempo pela vazão, e somar tudo isso, né? A integração é exatamente isso, você somar cada parcelinha. É como se você estivesse dividindo essa área em pequenos trechos e somando a área desses pequenos trechos para ter essa área total. É claro que tem um erro associado a isso, tá, gente? É uma aproximação, é um approach, então sempre vai ter um erro associado. Dá para até estimar esse erro que você está tendo aí, mas não é a intenção do vídeo de hoje. A intenção do vídeo é só mostrar como você aplica isso usando o VBA, tá? Para começar, a gente vai calcular essa integral aqui, que é a integral de x dx de 0 até 2, né? Então, de 0, aqui o x de 0 até 2, tá? Então, essa integral aqui que eu desenhei porcamente aí, usando o Paint, né? Ficou uma porcaria, mas dá para ter uma ideia, né? É a integral de x dx. Nesse caso, a nossa função, diferentemente daquele outro exemplo, é uma função já determinada, que é o f de x igual a x, é uma reta, né? Se você não lembra muito bem, dá uma pesquisada aí, inclusive na regra de Simpson, tem bastante conteúdo legal na internet. Bom, e aí eu quero calcular, eu poderia fazer isso na mão? Poderia, né? Poderia fazer usando as regrinhas de integração, né? Nesse caso seria a integral de x dx, seria x ao quadrado sobre 2, e aí como a gente está falando de uma integral definida aqui, né, de 0 a 2, eu teria que aplicar o x quadrado sobre 2 em 2 e subtrair de x quadrado sobre 2 em 0, né? E aí eu teria o resultado igual a 2. Bom, eu quero só, esse exemplo é só para mostrar
que nosso programa realmente funciona, né? Então, eu usei aqui uma macro, né, que eu denominei de Simpson, já vou mostrar o código para vocês, e aí na hora que eu executei, deu aqui a integral igual a 2, né? Então bateu, né? Isso é bastante interessante. Uma limitação dessa macro que eu vou mostrar para vocês é que os dados têm que estar organizados dessa fórmula. Então, em Y, né, os valores de Y têm que estar na primeira coluna, na coluna A, e, e na coluna B os valores de X correspondente, tá? Então, isso é importante aí. É claro que você pode fazer alguma modificação ali para se adaptar à sua realidade também, não é muito difícil, tá? Só para explicar aqui também, esse H dessa fórmula de Simpson é o passo, né? A gente chama isso de passo. Como é que a gente calcula esse passo, né? Aqui não tem muito problema, né? Você poderia pegar, por exemplo, 2 menos 0 dividir por 2, você teria o passo. Ou então você verifica, né? Por exemplo, de 0 até 1 você tem a diferença de 1 e de 1 até 2 é 1. Então esse passo ele é igual a 1 e é constante, né? E aqui só para a gente finalizar esse exemplo aqui, a gente tem então a área, né, dessa curva f de x igual a x igual a 2, né? Que é basicamente que é basicamente não, que é essa área abaixo da curva, como eu disse para vocês, né? Se você não tem, se você está desconfiado disso, é só você fazer a área do triângulo aqui, né? Ó, é um triângulo retângulo, né? Então é base, né? Base, que a base vale 2, né? 2 unidades, vezes a altura, que é 2, dividido por 2. Então 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 dá 2, que é exatamente a integral que a gente calculou aqui. Olha que legal, né? Então vamos para o exemplo mais interessante aqui, mais prático, né, que é o exemplo da vazão. Quero saber quanto de fluido eu consumi em metros cúbicos, qual que foi o volume. Bom, para começar a desenvolver a sua macro, você tem que ter essa guia do Excel habilitada, que é a guia desenvolvedor. Você vem aqui em arquivo, opções, se ela não estiver habilitada já, você vai aqui em suplementos, deixa eu ver aqui, não, personalizar faixa de opções, tá? Vamos mudar aqui, personalizar faixa de opções. Aí você tem várias abas que você pode habilitar. E se a sua não tiver marcada, né, essa aba desenvolvedor não tiver marcada aqui, você marca, tá? Estou usando o Excel em português, a versão Office 365, tá? Mas não é muito diferente das outras distribuições do Excel aí, beleza? Aí você vem aqui na aba desenvolvedor e vem Visual Basic, tá? E aqui a minha macro já está habilitada, já está tudo funcionando, né? Mas vai tá tudo em branco aqui, né? E para você criar uma macro, você vem aqui, clica nessa opção Microsoft Excel, clica com o botão direito, coloca inserir, depois módulo, né? Então ele vai abrir um módulo aqui todo em branco, né? Eu vou até excluir isso aqui porque eu já fiz lá no outro no outro módulo ali, tá bom? Então aqui não vou salvar. E aí então você vai escrever a sua macro. Sempre que você for fazer uma macro, você começa com esse comando sub, tá? Para ele identificar que é uma macro. Aí você dá o nome da macro, nesse caso eu chamei de Simpson, abre e fecha os parênteses, né? Acho que é isso o nome dessa simbologia, 2 pontos, e aí para você fechar, né, para ele entender que a macro acabou, é o end sub, tá bom? E aqui eu vou começar, né, definindo as variáveis, então o f de x0, que eu chamei f de 0 aqui, né, da fórmula do Simpson, né, que é esse f de x0 aqui, né? Então, eles são os únicos valores que não são multiplicados aqui por 4 nem por 2, né? Que aí, depois você pode até ver a dedução dessa fórmula aqui, que deve ter na internet aí. Então, o f de x0 e o último elemento, né? Por exemplo, nesse caso aqui, o f de x0 é 0 e o f de xn, que é o último termo aqui, que também não é multiplicado, é o 2, tá? Nesse caso nosso, é o 2,44 e o f de xn é o 1,01 aí, um complemento de números aí, tá bom? Então, o f de x0, ele está na linha 2, primeiro é sempre linha, né? Eu estou usando esse comando cells, ele está pegando o valor da célula na linha 2, coluna 1, né? Que é exatamente o nosso f de x0. E aí eu estou usando esse outro comando aqui, para não ficar tendo que contar, né, na mão, que é o comando nlinha, então ele vai me dar o número da linha correspondente ao último valor que eu coletei, né? O valor do meu conjunto de dados, tá? Da coluna 1. Então eu usei esse comando range, e aí por isso que eu estou falando para você que é importante você estar organizando os dados daquela forma, né? Então, na coluna A, vai ter os valores de y, né? O f de x0, e aí eu coloquei um número aqui grande para ele percorrer todas as linhas da coluna A, né? Para não ter, se eu colocasse, por exemplo, 2, ele só ia percorrer dois valores, e a gente tem um conjunto de dados maior. Então, eu coloquei esse comando range, então ele vai percorrer todos os valores
todas as linhas, né, linha por linha ali da coluna 1, né, da coluna A, e aí esse comando aqui, end, né, xlup, ele vai me dar aqui, esse ponto .raw aqui também, em conjunto, né, ele vai me dar o valor, né, da linha que corresponde ao último número que não seja uma célula em branco. Então, nesse caso aqui, nesse conjunto de dados, vai ser, o n' vai ser igual a 26, né, porque ó, ele vai percorrendo aqui, aí ele chega aqui no 27, ele vê que está vazio a linha, né, ele tá vazia a célula, aí ele fala que o nosso n' é 26, né, que é a última linha que tem valor não vazio aí, né, na nossa célula, beleza? Então é basicamente isso que para isso que ele serve, para a gente não precisar contar na mão, né? E aí o nosso então o nosso fn, né, que é o nosso último valor constante lá, vai ser comando cells de novo, n'/1. Então ele está na n', né? Que a gente usou a formulinha lá, e coluna 1, tá bom? E aí o nosso H, que é o nosso passo, para a gente determinar o passo, lembre-se que na regra de Simpson, o passo tem que ser constante, né? Se não for constante, você tem que dividir aquela fórmula para os passos diferentes, tá? Nesse caso, mais simples, né? O nosso passo é minuto, né? De minuto a minuto, ele é constante, vale 1. Você até poderia colocar igual a 1 aqui direto, mas para deixar uma coisa um pouco mais automático, vai que seu conjunto de dados, depois você começa a coletar de 2 em 2 minutos, também vai funcionar, tá? Aí ele está pegando a célula, a última célula, né, o valor da última célula, menos o valor da primeira célula, né, que é a linha 2. Aqui está errado, né? Não, tá certo, é isso mesmo. Nesse caso, você tem que pegar, para calcular o passo, você tem que pegar o valor de x, tá? Não é o valor de y, tá? Até acabei me confundindo aqui. Mas ele está pegando, então, o último valor de x, que nesse caso, no nosso caso aqui, só para ficar mais claro, é o 25, menos o primeiro valor de x, que é o 1. Então, o 25 menos 1 dá 24, e ele está pegando o n', né? O n' é 26, tirando 2, porque você tem essa primeira coluna aqui, que ela não agrega valor para a gente, né? Ela só está definindo o que é cada coisa aqui. Então, ela está descontando essa defasagem aí, né? Então, ela desconta aquela linha mais um outro valor, né? Por isso que esse menos 2, que é o valor, o Excel aqui ele não começa a contar do zero, o índice dele é sempre a partir de 1, né? Então, a gente descontou essa linha e também fez uma correçãozinha aqui, né? Porque ele teria que começar de zero, né? Então, eu tirei 2 valores. Se você ficou com uma dúvida, pode deixar aí no comentário que eu vou ajudar vocês, tá? E aí, outros contadores aqui, outras variáveis que a gente usa, que a gente define i igual a 4 e k igual a 3, né? Para a gente fazer aquela parte da função, usar aquela parte da função, que é, né, multiplicar, né, os valores ímpares, a gente tem que multiplicar por 4, e os valores pares a gente tem que multiplicar por 2, tá? Então, é basicamente isso aí que a gente faz. Aí a gente usa aqui um sum1, sum1, né, sum1 e sum2, começa igual a zero, você precisa definir essa variável antes do loop, tá? E aí a gente entra para o loop aqui, né? Aqui a gente está contando os valores, nesse caso, pares, né? Então a gente está fazendo i igual a i mais 2, então ele vai pegar o valor da célula 4, linha 4, coluna 1, multiplicar por 2 e somar com aquele valor de zero. Então ele vai somando tudo, né? A gente está só estratificando aquela forma para ficar mais fácil. E vai iterando isso até o valor de linha n' menos 1. Por que que a gente está colocando ele em menos 1, né? Justamente para ele não pegar esse último valor, que esse último valor ele é constante naquela fórmula, né, do Simpson, né? Então, que é o f de xn, ele não é multiplicado nem por 4 nem por 2, igual o f de x0, tá? E é justamente por isso que o nosso i, que é os valores pares, ele não começa de 2, né? Porque o 2 é o nosso f de x0, né? Ó, cells 2, 1, tá bom? E aí ele vai fazer a mesma coisa para os valores ímpares, né? Só que multiplicados por 4, tá? E aí no final ele calcula a integral, né? Então ele pega o passo, divide por 3 e multiplica pela soma, né? E aí ele armazena esse valor da integral na célula linha 1, coluna 5, né? Qual que é a célula 1? Célula linha 1, coluna 5. É exatamente essa daqui, né? Ó, a coluna 5 é a coluna E e a linha 1 é essa daqui, né? Então ele vai armazenar. Então, para você executar, você até poderia criar um botãozinho aqui, né? Para ficar mais fácil, você vem aqui em inserir e aí você coloca formas, né? Tem vários jeitos de fazer isso, mas eu vou fazer do jeito mais fácil aqui. A gente coloca integrar, né?
Beleza. Aí você vem aqui, clica com o botão direito e atribuir macro, né? Aí a gente atribui a Simpson. Então, toda vez que você clicar aqui, ele vai calcular, né? Eu vou até pagar o valor aqui, calculou lá. Então, a gente gastou aí, no final das contas, 62 metros cúbicos do nosso fluido aí durante esse intervalo de tempo. Olha só que interessante, né? Você calculou quanto de fluido realmente, se você tivesse até a densidade aqui desse fluido, você saberia qual que foi a massa que você gastou nesse intervalo de tempo. É claro, né? A densidade teria que ser constante nesse intervalo de tempo. A densidade ela é interferida aí pela temperatura, poderia variar, você poderia ter uma função, né, em relação ao tempo, para calcular a densidade, mas enfim, né? Tô viajando aqui, tá bom? Mas enfim, né? Esse foi o output que a gente teve desse problema aí. Com a integração numérica foi possível calcular qual que foi o volume de líquido que a gente gastou nesse intervalo de tempo aí. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê um like aí, se inscreva no canal, dá uma força pra gente aí e assiste os outros vídeos que a gente tem no canal aí, que vai ser um conteúdo que vai te agregar bastante. Beleza? Então, gente, valeu, até mais.